Olá, sejam bem-vindos à reflexão dominical da palavra. Nesse dia 22 de março, quinto domingo da Quaresma, somos conduzidos ao encontro de uma dor muito humana, a perda, o luto, a saudade. A morte de Lázaro atinge uma família amada por Jesus, Marta, Maria e seu irmão, e ao mesmo tempo nos revela algo maior. Quem é de fato Jesus? O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, havia um doente, Lázaro, que era de Betânia, o povoado de Maria e de Marta, sua irmã. Maria era aquela que ungira o Senhor com perfume e enxugava os pés dele com os cabelos. O irmão dela, Lázaro, é que estava doente. As irmãs mandaram então dizer a Jesus: Senhor, aquele que amas está doente. Ouvindo isso, Jesus disse: Esta doença não leva à morte. Ela serve para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Jesus era muito amigo de Marta, de sua irmã Maria e de Lázaro. Quando ouviu que este estava doente, Jesus ficou ainda 2 dias no lugar onde se encontrava. Então disse aos discípulos: Vamos de novo à Judeia. Quando Jesus chegou, encontrou Lázaro sepultado havia 4 dias. Quando Marta soube que Jesus tinha chegado, foi ao encontro dele. Maria ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas, mesmo assim, eu sei que o que pedires a Deus, Ele te concederá. Respondeu-lhe Jesus: Teu irmão ressuscitará. Disse Marta: Eu sei que ele ressuscitará na ressurreição, no último dia. Então Jesus disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim não morrerá jamais. Crês isto? Respondeu ela: Sim, Senhor. Eu creio firmemente que tu és o Messias, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Jesus ficou profundamente comovido e perguntou: Onde o colocastes? Responderam: Vem ver, Senhor. E Jesus chorou. Então os judeus disseram: Vede como ele o amava. Alguns deles, porém, diziam: Este que abriu os olhos ao cego, não podia também ter feito com que Lázaro não morresse? De novo Jesus ficou interiormente comovido. Chegou ao túmulo, era uma caverna, fechada com uma pedra. Disse-lhe: Tirai a pedra. Marta, a irmã do morto, interveio: Senhor, já cheira mal. Está morto há 4 dias. Jesus lhe respondeu: Não te disse que se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. Jesus levantou os olhos para o alto e disse: Pai, eu te dou graças porque me ouviste. Eu sei que sempre me escutas, mas digo isso por causa do povo que me rodeia, para que creia que tu me enviaste. Tendo dito isso, exclamou com voz forte: Lázaro, vem para fora. O morto saiu, atado de mãos e pés com os lençóis mortuários e o rosto coberto com um pano. Então Jesus lhe disse: Desatai-o e deixai-o caminhar. Então muitos dos judeus que tinham ido à casa de Maria e viram o que Jesus fizeram, creram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. No capítulo 11 do Evangelho de João, o 7º e último sinal, somos conduzidos a um dos encontros mais profundos entre Jesus e a dor humana. Se percebermos, a morte de Lázaro não é apenas
um episódio de luta, de dor, de angústia, de aflição, mas é um espaço onde se revela o coração de Deus e o sentido da fé. Jesus, ele recebe a notícia da doença de seu amigo, um amigo super querido, mas Jesus não se apressa. Esse aparente atraso pode até nos inquietar, porque muitas vezes também sentimos que Deus demora para vir ao nosso encontro. No entanto, gente, o tempo de Deus não é ausência, não é falta de sua presença, mas é um mistério que prepara algo muito maior. Quando Jesus chega, Lázaro, ele já está no túmulo, conforme Marta disse, há 4 dias. A esperança humana, nesse momento, ela parece encerrada, finalizada. No entanto, gente, é nesse cenário que a fé é provocada, que a fé é desafiada, é chamada a avançar um passo a mais, a dar um passo além. Marta, com dor no coração, ela expressa a sua decepção. Ela diz assim: se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Quantas vezes essa também é a nossa oração? Mas Marta não se fecha. Mesmo ferida, triste, abatida, ela continua crendo. E é a ela, gente, que Jesus revela uma das verdades mais profundas. Ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Não se trata apenas de uma promessa futura, mas de uma realidade presente, uma realidade atual. Crer em Jesus é já participar de uma vida que a morte não pode destruir. Tem um momento desse evangelho que é muito tocante, que é quando Jesus chora. Deus chora. E isso muda tudo. Ele não é indiferente à nossa dor. Não observa de longe. Ele se envolve, se comove, se aproxima. As lágrimas de Jesus revelam o quê? Um Deus que ama profundamente e que entra na nossa história, mesmo quando ela está marcada pela perda, quando ela está marcada pelo luto. Diante do túmulo, Jesus pede: tirai a pedra. Antes do milagre, há uma colaboração humana. A pedra, ela representa tudo aquilo que nos fecha. Nos fecha a quê? Aos medos, às culpas, às desesperanças. Deus nos chama a remover esses obstáculos para que a vida possa florescer. Jesus, então, com a sua voz intensa, ele diz: Lázaro, vem para fora. É um chamado à vida, à liberdade, à reconstrução. Gente, nessa quaresma, este evangelho nos convida a confiar, mesmo quando tudo parece perdido. Jesus não apenas ressuscita Lázaro, mas nos revela que com ele nenhuma morte é definitiva. Também nós somos convidados, à luz deste evangelho, a viver atitudes essenciais. Quais? Retirar a pedra do coração, deixando para trás tudo aquilo que nos fecha a graça de Deus. Outra, a ouvir a voz de Jesus que nos chama à vida, respondendo com gestos concretos de conversão no dia a dia. Estamos na quaresma, né, gente? Então vamos nos apropriar deste evangelho e vivenciar ele com essas atitudes. Se vocês gostaram dessa reflexão, curtam e se inscrevam neste canal. Que o Deus da esperança, que o Deus da vida e do amor nos abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.
Um bom domingo e um bom início de semana a todos.